Fala galerinha, beleza? Vamos lá fazer a revisão do nosso primeiro projetinho, tá? A parte dele. Aqui vai ser bem simples, vou até ser rápido. Vamos só recapitular como é que a gente cria um projeto aqui no Visual Studio Code. É bem simples, né? Bem tranquilo. Então vamos lá. Open Folder. Você pode fazer assim, tá bom? A gente pode vir aqui, selecionar uma pasta específica, por exemplo, vou colocar aqui dentro de curso-html, certo? Vai ser a pasta onde eu vou colocar os meus projetos. E aí eu crio uma pasta do meu projeto mesmo. Então seria primeiro, colocar underline projeto, ok? Beleza. Aqui eu já criei a minha pasta. Eu posso direto em selecionar pasta ou select folder, ou eu posso entrar nela e select folder, beleza? Aqui ele vai abrir para mim o meu projeto, certo? Lembrando, gente, atento aqui, ó. Tá vendo aqui o nome da pasta? Primeiro projeto. Essa pasta é o nosso projeto em si. Então, tudo que vem aqui dentro vai ser o nosso arquivo de projeto, certo? Então, vamos lá. Vamos começar criando as nossas pastas, né? Nossos diretórios. Começar criando o meu CSS. Lembra lá que eu expliquei por que coloco underline? Porque alguns servidores, eles ordenam independente do tipo do arquivo. Então, a gente coloca underline aqui para que ele primeiro ordene as pastas e depois os arquivos. Se eu tentar criar qualquer coisa agora, ele vai criar dentro do diretório underline CSS, porque está selecionado. Por exemplo, se eu quiser criar uma pasta, viu? Ele vai descer, ou seja, criar dentro desse diretório. Então, muito cuidado quando vocês forem criar. Caso queira criar na raiz do projeto, clique em fora aqui, vendo agora está fora. Aí eu posso criar aqui, nesse botão, né, nova pasta, o segundo botão, ou eu posso vir aqui com o botão direito, na raiz do projeto e nova pasta. IMG serão nossas imagens. Beleza? Tranquilo até agora, né? Então vamos lá. Agora, clico de novo fora e vou criar o meu arquivo index.html. Na raiz do projeto, muito atento aqui, ó. Vocês têm que ser capazes de clicar aqui e as pastas não entrarem uma na outra, porque elas têm que estar no mesmo diretório, no diretório raiz. Então vamos lá. New File, clicando aqui no botão, ou clicando com o botão direito aqui, New File, novo arquivo, e index.html, certo? Se tiver tudo correto, vai aparecer o sinal ali das duas tags, né? Fechando, abrindo e fechando a tag. E pronto, aqui eu tenho o meu arquivo HTML criado, certo? Lembrem que eu ensinei para vocês o que cada tag significa, o doctype, o HTML, o head. Então agora a gente vai agilizar esse processo. O Visual Studio ele nos possibilita criar esse arquivo base, né? O corpo para a gente. Então como a gente faz isso? Digitem só HTML e ele vai te dar três opções. A primeira, que seria um HTML simples, certo? A segunda é um HTML5, né? Modelo HTML5, como a gente está trabalhando. E o último é o XHTML, que é um modelo de HTML com XML. Vamos utilizar o do meio, HTML 2.5, certo? Pronto, ele já cria para a gente o corpo, certo? Temos que fazer alguns ajustes aqui. Por exemplo, aqui no Lang, a gente nós somos PTBR, porque vão palavras com acento. Então vamos colocar o PTBR, o char7 está correto, o TF8, e aqui ele já cria para a gente um meta da viewport, certo? Então vamos lá. Primeiro, projeto é o nosso title, lembrem sempre, né? Title fica aqui no head. E por enquanto é isso. Agora vamos criar o nosso arquivo CSS, tá? E vamos deixar já tudo referenciado bonitinho aqui. Então, clica lá em cima da pasta CSS, New File, ou com o botão direito em cima da pasta e New File. E aqui ele vai descer o diretório dizendo que ele vai criar um arquivo dentro do diretório CSS. E vamos lá, style.css. Beleza? Bem tranquilo, né? Então, vamos voltar aqui no nosso HTML, já que ele já abriu para a gente o CSS, e vamos já linkar esse arquivo. Da mesma forma que a gente fez com o HTML, a gente vai escrever link, que é o nome da tag, certo? E vamos utilizar o recurso do Visual Studio Code, link.css. Ele já vai criar para a gente os atributos, certo? Só um ajuste aqui. O nosso arquivo CSS não está no mesmo diretório do HTML. Então a gente precisa referenciar o diretório underline CSS barra, e aqui ele já mostra, opa, tem um arquivo lá,
salvou e agora está funcionando o nosso arquivo CSS, linkado dentro do nosso arquivo HTML. Bem tranquilo, né? Beleza. Agora a gente vai criar a estrutura que nós fizemos lá na aula, certo? Vamos lá. Então, primeiro vamos colocar um comentário aqui para a gente definir e marcar o que vem aqui. Aqui vem o nosso header. Então, tudo que for o header vai aqui dentro. Lembrem do atalho lá que eu ensinei para vocês. Para duplicar linha, o atalho é Shift, certo? Shift mais Alt mais para cima ou para baixo. Setinha para cima ou para baixo. Beleza? Então, vamos fazer isso agora. Viu? Alt Shift ou Shift Alt para cima ou para baixo, ele duplica a linha. E aí a gente coloca aqui um fim header, só para marcar lá no final. Tranquilo, né? Beleza. E agora vamos criar o nosso header, utilizando a tag semântica do HTML5 header, tá? Header. Aqui ele cria para a gente o header, beleza? E aqui a gente vai colocar tudo que está no header. Vamos colocar aquela div que vai ser o topo da nossa página para definir, certo? Então vai ser div, e lembrem do atalho que eu ensinei para vocês, se colocar aqui o hashtag, ele vai criar uma div com o ID. Se eu colocar um pontinho, ele cria uma div com a classe. Então, vamos criar a div com ID topo traço container, para manter o mesmo padrão que criamos lá, tá bom? E dentro do topo container, nós teremos conteúdos, certo? Então, vamos lá. Vamos criar uma div com a classe conteúdo, que ela vai fazer com que o nosso conteúdo fique menor do que o tamanho da página. Dessa forma, o nosso conteúdo não vai encostar na parede do HTML. Então, beleza. Atentem sempre para a hierarquia das divs, né? Atentem para a indentação do código, para que a gente não fique com div sem ser fechada, que senão isso vai quebrar o nosso site. Beleza? Vamos criar uma outra div que vai ser a nossa logo, certo? Vamos utilizar o ID dessa vez. Então, vamos colocar img-logo. Isso eu vou criar uma div com o ID img-logo. E aqui eu vou colocar o meu img, certo? Meu img, eu vou só apertar um Enter e ele já vai criar para mim com os atributos que eu preciso colocar. Beleza, vou passar aqui o caminho, img/logo, beleza? E aqui provavelmente vai ser um PNG, tá? Eu vou utilizar outra imagem como logo, mas você pode utilizar a mesma que estava no projeto, ou você pode utilizar uma outra imagem aí, tá bom? Eu vou utilizar outras imagens aqui para que fique um pouco dinâmico. Talvez eu coloque só uma das imagens que a gente utilizou lá. Então, beleza. Vamos colocar aqui o Alt para que, caso a imagem não seja encontrada, ele diga para a gente que imagem ou que tag é essa que está com o problema. Como vai acontecer agora, porque ele não vai encontrar a imagem logo.png, porque meu diretório está vazio. Belezinha? Vamos seguir então. Aqui ó, você pode se guiar para saber onde está. Colocando o cursor em cima da tag, ele vai marcar onde ela começa e onde ela termina. Então, eu sei que aqui ela termina a tag img-logo, certo? E aqui embaixo ela termina a tag conteúdo. Então, nós ainda temos mais conteúdo. Lembra que vem uma logo à esquerda e vem um menu à direita, né? Lá no topo do nosso site. Então, vamos colocar aqui div, e essa div vai um outro ID, certo? Que vai marcar agora o nosso menu. Vamos colocar menu container. Beleza? Lembrando que a gente marcou só o menu para que eu mostrasse para vocês como a gente navega na hierarquia do nosso DOM, né? Então, as próximas tags não terão marcação, a gente vai referenciar diretamente ela. Então, vamos lá. Vamos criar um nav, que é a tag semântica do HTML5 para navegação, criar menus, né? E aqui a gente vai criar um UL, beleza? Dentro do nosso UL, vamos colocar o LI. A UL é a tag que cria lista, né? Uma lista não ordenada. E nós vamos criar o nosso LI, que são os itens da lista, beleza? Beleza. Dentro do LI, nós vamos colocar os nossos links, né? Que serão o nome do nosso menu. Os
o menu ele nada mais é que um link, né? O menu ele vai te levar para uma outra página, para um outro lugar, enfim. Então a gente convencionalmente coloca eles dentro de uma tag link, ou seja, uma tag A, certo? Aqui, ó, o Azinho, apertando o A, ele completa para mim. Lembrando que só colocar o nome da tag e apertar Enter. E aí eu coloco aqui a hashtag para ele criar um link vazio, certo? E dentro do conteúdo do A, eu vou colocar o nome do link, né? Atentem para não colocar o conteúdo fora do A, aqui, ó, que ele não vai aparecer o nome do link e nem aqui dentro da tag, porque também não vai aparecer. Então, vamos lá, vamos criar aqui, vamos chamar HTML5, certo? E aí vamos duplicar essa linha e criar mais dois itens, certo? Vamos utilizar o atalho Shift Alt para baixo, certo? E aí a gente cria CSS3, beleza? JavaScript, tranquilo, show de bola. Agora vamos seguir. Criamos o nosso menu, certo? Aqui não vamos criar mais nada, todo o nosso topo rede está criado. Vamos salvar, beleza? E aí vamos ver como é que está o nosso arquivo lá no Chrome. Muito bem, aqui está o nosso arquivo, nossa página HTML. Nós temos aqui uma imagem no topo que está quebrada porque não tem imagem, certo? E temos aqui um HTML, CSS e JavaScript em uma lista não ordenada, vejam aqui, né? Um link, tá vendo aqui? Como ele já está no link, show de bola. Então tudo funcionou como esperado. Agora vamos continuar e fazer a outra seção, a outra parte do nosso site, que ainda faz parte do header, tá? Então vamos lá. A gente vai criar agora uma seção section, certo? E vamos criar um ID para ela. Vamos chamar ela de um destaque, tá? Destaque traço container, beleza? Então criamos um container para o destaque, que vai ter lá uma imagem de destaque, pode ser um banner, uma imagem de fundo, enfim. A gente vai colocar dentro dela. E também ela vai ter um conteúdo, certo? Um conteúdo que vai ficar dentro desse container. Ele não vai encostar também na parede do container. Então vamos criar aqui uma div agora, certo? E vamos criar uma classe. Uma classe e chamá-lo de destaque traço conteúdo. Beleza? Show de bola. Bem tranquilo. Agora vamos lá. Nosso conteúdo nós vamos colocar dois títulos, na verdade é um título e um texto embaixo, certo? E vamos utilizar uma tag que é um agrupamento de títulos, tá? Então vamos lá, vamos utilizar o hgroup, beleza? Assim fica muito mais visível, então melhor para visualizar o nosso código, tá? Com hgroup, porque ele vai agrupar os nossos títulos, beleza? E aqui nós vamos colocar, o primeiro é o H1, certo? Vamos colocar aqui, que tem um curso em promoção. Tá? Nosso site vai ser de cursos, então tem um curso em promoção e aqui a gente vai criar um outro título com H3, para não ficar tão grande, certo? E vamos colocar, aproveite a promoção deste mês, beleza? Show de bola. Texto curto, não tem problema, nós vamos colocar uma imagem aqui embaixo. Então vamos lá. Aqui embaixo do hgroup, ainda no conteúdo do nosso destaque, aqui viriam imagens, certo? E a gente podia usar uma outra tag, que é a tag figure, para colocar a imagem. Mas nesse caso a gente vai utilizar mesmo uma div, né, e vamos trabalhar dessa forma. Ou em outro momento a gente vai utilizar o figure. Vamos lá. Então a gente cria a div e vamos dar uma classe para ela, para a gente também estilizar depois. Imagem destaque, beleza? Ou destaque imagem, se quiser manter o padrão, pode ser também, né? Acho que fica melhor. Destaque traço imagem. Show de bola. E aqui vem a nossa imagem, utilizando a tag que a gente já conhece, né? O img passando o caminho, tá? E vamos colocar aqui img barra, como é uma promoção, então vamos colocar aqui promoção, beleza? E aqui a gente coloca o nome, promoção.
A imagem vai quebrar, mas ele vai mostrar para a gente aqui que existe uma imagem com o nome promoção que não foi encontrada. Beleza? Se nós atualizarmos a página, ele já vai mostrar para a gente o nosso título H1, o nosso título H3, certo? E a imagem que não foi encontrada. Belezinha? Então vamos lá continuar. Bom, o HTML, a parte finalizou, bem tranquilo. Agora vamos para o nosso CSS, beleza? Lembrando, utilizar o char7 e o TF8 no CSS também, tá? Para não termos problemas com codificação. Não esqueçam o ponto e vírgula lá no final, isso pode zoar o site de vocês, certo? Neste caso, vamos utilizar o seletor universal asterisco, que vai aplicar estilo em todas as tags, e vamos zerar a nossa margem, tá? E vamos zerar o nosso padding, beleza? Margem 0 e padding 0. Lembrando que a margem é o espaço do documento em relação aos elementos que estão ao redor dele, e o padding é o espaço dos elementos que estão dentro dele, no caso, dentro do container, dentro do próprio elemento. Belezinha? Então, continuando, vamos dar um font family, para o site ter uma fonte diferenciada aí, certo? Opa, coloquei errado, font family. Vamos utilizar a Helvetica, já que não importamos uma externa. Então vamos chamar aqui vou pegar o nome dela, Helvetica Neue, certo? Caso ela não seja encontrada, então por favor coloque a fonte sans serif, beleza? Beleza. E aqui vamos já definir algumas cores padrões para os nossos textos, tá? Nós vamos utilizar o H1, estamos usando, né, o H2 e o H3. Esses já estão lá no site, certo? Provavelmente não usaremos H4, mas se for a gente acrescenta aqui depois, tá bom? Estamos utilizando o Azinho, certo? E o P, com certeza, vamos utilizar daqui a pouco. Então, deixaremos aqui, ou seja, a gente pode aplicar vários estilos, podemos aplicar um estilo a várias tags ou várias classes, separando por vírgula, e todas elas vão receber a mesma configuração. Nesse caso, a gente vai apenas definir uma cor para eles, certo? Vamos utilizar aqui a cor hexadecimal, 2069 AD, é um azul, certo? Serão a cor desses textos, os títulos, o link e também o nosso P, beleza? Vamos salvar e vamos verificar se já foi aplicado o estilo. Percebam que é o estilo padrão dos elementos, e agora com o nosso CSS. Ele já aplicou as cores nos nossos textos, certo? Já aplicou a margem e o padding 0, então eles estão meio que grudados um no outro, certo? Vamos lá continuar. Beleza. Aqui vamos marcar o nosso CSS, porque ele vai crescer, e depois para a gente conseguir encontrar as coisas, é bom que estejam marcadas, né? Então vamos colocar aqui geral, ou seja, vai funcionar para todos os elementos, certo? E dentro do geral também temos aquela classe que é o conteúdo, né? Vamos colocar ela aqui dentro, o conteúdo. Vamos ver lá rapidinho. Na verdade, o conteúdo é isso. Vamos chamar aqui ela. Ela vai servir também para outros conteúdos que não sejam apenas o header. Beleza? Então vamos. Vamos definir que o nosso conteúdo vai ter uma largura no máximo de 1200 pixels. Beleza? Então, se a tela for maior, ele não vai crescer mais que isso. E assim ele vai centralizar também os nossos conteúdos, certo? Ela vai ter uma position relativa. Position relativa, já expliquei da outra vez, ela está dizendo que os elementos que estão dentro dela vão ter as posições relativas a ela, certo? E ela também vai ter uma posição relativa aos elementos da página, ok? Vamos lá.
Sendo assim, nós também teremos uma margem 0 alto para centralizar os nossos elementos. No caso, na horizontal, certo? Poderia ser também margem left e margem right alto. Vamos utilizar margem 0 alto, beleza? Salvando aqui, ele já tem que aplicar o estilo. Tá vendo aí? Já aplicou. Apenas aqui no nosso aqui vai ser o nosso menu, certo? O menu é o topo da página, né? Então, é logo e o menu. Beleza. Já deu uma recuada. Show de bola. Agora, vamos mexer no nosso header. Também abrir um comentário, certo? Header. E aqui vamos começar a estilizar nosso header. O nosso header, ele vai ter uma position relativa, tá? Os elementos que estarão dentro dela também serão relativos a ela, beleza? Ela vai ter um top 0, a posição dela no topo, vai ser lá no topo mesmo, no 0, certo? A largura dela vai ser 100%, então ela vai ocupar todo o espaço, beleza? Da página. Beleza. Nós teremos também uma largura máxima, ou seja, se a tela for maior que isso, ela não vai ocupar. Então, a largura máxima vai ser 1960 pixels. Ou seja, se eu tiver a minha tela for de 2200 pixels, ela não vai chegar a 2200 pixels, ela vai parar em 1960 de largura. Beleza? E vamos definir que a altura dela vai ser automática. Então, ela vai se adequar ao tamanho dos elementos que estão dentro dela. Belezinha? Vamos continuar. Ainda aqui no header, nós temos o topo container, certo? Uma dica que eu sempre dou é copiem o ID que vocês criaram lá, ou a classe, certo? E colhem aqui. Assim não vai ter erro de que você errou, colocou uma letra maiúscula, esqueceu, engoliu alguma letra, entendeu? Dessa forma, a gente garante que nossa referência, né, a classe que a gente está criando aqui, ela está sendo referenciada no HTML de forma correta. Lembrando que essa classe ela ainda não existe, a gente vai criar ela agora. Então, beleza. Topo container é o topo da página. Ele vai ter uma posição, neste caso aqui, ela vai ser fixa. Ela poderia ser absoluta, né, que ela ficaria sempre lá no topo, mas aí quando a gente movesse o nosso scroll para baixo, caso o conteúdo crescesse, ela iria sumir, né? Ou seja, ela ia continuar lá no topo. Aqui a gente quer que ela fique fixa, ou seja, quando a gente mexer a página com conteúdo, o nosso menu vai continuar lá, o topo da página vai continuar. Beleza? Beleza. Então, ela também vai ter uma posição top 0, né? Garantir que ela vai estar lá no topo mesmo. A largura dela vai ser 100%, tá? Lembrando que o topo container está dentro do header, então 100% é o 100% do header, 1960 pixels, beleza? Aqui ela vai ter também uma margem que vai, desculpa, tentar centralizar, então vai ser 0 alto, ok? E vamos ter uma altura máxima do nosso topo, certo? A altura dela vai ser 100 pixels, não é a altura máxima, é a altura dela é 100 pixels, beleza? E também vamos criar uma borda embaixo, tá? Para ela fazer uma separação. Então, vamos utilizar o border bottom, que é para criar uma borda apenas embaixo, certo? Ela vai ter 1 pixel, ela vai ser uma linha contínua, ou seja, sólido, beleza? E nós vamos atribuir uma cor cinza bem claro, que é o hashtag CCC, hexadecimal. Lembrando que sempre quando a gente coloca apenas 3 sequências, quer dizer que na verdade são 6 números, tá? Ou são 6 sequências iguais, 6 caracteres iguais. E quando eles são iguais, a gente pode apenas colocar 3 que ele já interpreta como sendo a cor, ok? Seguindo, vamos salvar e vamos ver como está o nosso site. Atualizando, nós temos, opa, que maravilha! Temos aqui o topo, como a gente tinha falado, certo? No entanto, o conteúdo que está aqui, ele recuou. Por que isso aconteceu? Porque quando a gente coloca uma posição fixa ou uma posição absoluta,
conteúdo que está aqui embaixo, por exemplo, ele vai tentar se adequar aqui, certo? Então, ou seja, o conteúdo aqui embaixo ainda existe o conteúdo, só que ele, por cima dele existe esse nosso topo aqui. Beleza? A gente vai entender melhor daqui a pouco. Vamos lá. Agora, terminando o nosso topo, a gente precisa estilizar tanto a nossa logo quanto o nosso menu. Mas a gente não tem a logo, então eu vou colocar aqui as imagens, tá? E depois eu volto e você pode colocar a imagem que você quiser aí, só peço que respeite o nome dos arquivos. Beleza, então eu já coloquei aqui as imagens, tá? Coloquei aqui um banner.jpg, que é o nosso destaque, certo? Vou alterar aqui o nome para ficar destaque também, então vamos colocar aqui destaque, tá? Então eu tenho destaque, eu tenho uma logo, tá? Eu peguei uma logo lá no Flat Icon, tá vendo aqui que no fundo dela não tem transparente porque é uma PNG. O PNG ele permite esse fundo transparente. E eu tenho aqui uma que vai ser HTML5 e CSS3, também PNG. Beleza, então só essas três imagens já estão suficientes, tá? Aqui, como ele está esperando um logo.png, se a gente for atualizar lá a página, ele já vai mostrar aqui, ó, viu? Show de bola. Então ele está mostrando, porém ele extrapolou aqui, porque a gente ainda não estilizou, certo? Então vamos lá estilizar. Vamos lá no nosso CSS, tá? Vamos abrir aqui um comentário. Ctrl ponto e vírgula no seu teclado aí, ele vai abrir esse comentário para a gente, tá? Então vamos lá. Vamos agora estilizar a nossa logo, beleza? Que aí ela já vai ficar bonitinha. Então beleza. Lembrando que é sempre bom a gente olhar aqui qual é a classe que a gente vai mexer agora, ou no caso o ID. A gente vai mexer nesse ID aqui, IMG logo. Então vamos aqui, o ID hashtag IMG logo, certo? E vamos dizer o seguinte, que ela vai ter uma largura automática, tá? Então a gente vai dizer que a largura vai ser na própria imagem, beleza? Mas nosso container vai ter uma largura automática. Ela vai ter um float, ou seja, ela vai flutuar o nosso container, né? Esse container imagem, para a esquerda, tá? E nós vamos centralizar o nosso container, que também está a imagem, na vertical, com a altura, no caso do topo container, que é 100 pixels, né? Então vamos colocar 100 pixels, ou seja, o line height a gente utiliza para centralizar os nossos elementos na vertical, belezinha? Beleza. Agora a gente vai mexer na própria imagem. Então a imagem está dentro do nosso elemento IMG logo, certo? Então todo elemento imagem que estiver dentro de IMG logo vai se comportar da seguinte forma: vai ter uma largura fixa de 50 pixels. Tranquilo, né? Aí, quando a gente define só a largura da imagem, ela no caso, diminui ou aumenta mantendo a proporção, tá? Se eu colocasse aqui uma altura diferente, por exemplo, ela ia deixar desproporcional a imagem. Beleza? Agora, a gente vai verificar se realmente deu certo lá o que a gente está falando. Olha aí, show de bola. Já está flutuando à esquerda, ele não chega até o final porque ele deu uma centralizada, né? E o tamanho máximo do nosso conteúdo é de 1200 pixels. Então, como o menu está dentro do conteúdo e a logo também, ele fica aqui na parede de 1200 pixels. Belezinha? E o nosso menu ainda continua aqui. Agora, o que a gente vai fazer? Terminamos de mexer na logo e vamos começar o nosso menu. Beleza? Beleza. Então, vamos lá. Mais uma vez, olhando o HTML, temos uma div, que é o nosso container, né? Que tem um ID de menu container, beleza? Então vamos lá, hashtag menu container, tá? Vou dar um espaço para não ficar grudado ali. Vai ter a seguinte configuração: ela vai ter uma position relative, certo? E ela vai flutuar à direita, porque o nosso menu vai ficar à direita, beleza?
e ela vai ter uma altura máxima, ou seja, uma altura, na verdade, de 100 pixels, igual o nosso topo lá, tá bom? Assim a gente vai conseguir manipular os elementos que estão dentro dela. Beleza. Como o nosso elemento tem float, no caso aqui o nosso container, o nosso logo tem float, a gente precisa de fazer com que os elementos, deixa eu salvar aqui e mostrar para vocês, os elementos que vierem após o nosso container que tem um float, eles vão tentar preencher os espaços no HTML, então eles vão se comportar de uma forma meio que float também, entendeu? Como a gente contorna isso? Antigamente a gente criava uma div e dizia que ela era um display block, né? Dava um display block nela e uma div de 100% que faria com que limpasse esses espaços que ficariam meio que essas lacunas, certo? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer tudo pelo CSS, utilizando uma pseudo-classe. A gente pode aplicar no container do menu, no container logo ou no container grandão, mas vamos aplicar aqui no container do menu mesmo, tá? Vamos lá. Vamos dizer que nosso container menu que está aqui, a gente vai dizer que os elementos que vierem depois dele, certo? Podia ser também no topo container, tá? Mas vamos lá. Os elementos que vierem depois do meu menu container, eles vão se comportar da maneira que eles estiverem programados para fazer. Então, vamos dizer que após, que é o after, beleza? Se você tentar utilizar a sugestão do Visual Studio Code, ele vai colocar esses dois aqui. Alguns navegadores ainda não compreendem essa. Então, para a gente não ter problemas, vamos colocar só ponto e vírgula, tá? Então, vamos dizer o seguinte, que eu vou utilizar o clear, certo? Ele vai limpar ambos, tá? Ou seja, vai limpar. E também nós vamos ter um content, um conteúdo vazio, beleza? E teremos um display block. Assim a gente garante que os conteúdos que vierem depois não se comportarão como um float. Beleza? Tranquilo até agora, né? Agora a gente vai continuar mexendo no nosso menu, tá? Vamos lá, menu container, nav, certo? Vamos dar uma altura para ela. O nosso nav vai ter 100 pixels, beleza? E o nosso line height vai ter também 100 pixels, tá bom? Assim a gente consegue centralizar os elementos na vertical. No entanto, a gente vai lá para frente, dar um pad no menu, para que ele não fique grudado, né, no nosso header nem no topo da página. Então a gente vai dar um padding de acho que uns 10 pixels. Então vamos, se ele vai dar um pad de 10 pixels em cima e embaixo, no final das contas a gente vai ter uma altura de 80, né? Então vamos dar um line height de 80, que ele vai centralizar legal, levando em consideração os pads, o pad que nós faremos agora. Então vamos lá. Menu, container, nav, certo? E vamos diretamente para o nosso item. Como nós só temos essa UL aqui, a gente pode navegar da seguinte forma: menu container, nav e direto para o LI, beleza? Então vamos lá. Acessando o nosso LI, o nosso link, o nosso item, né? Nós vamos dizer que nossa lista, né? Nosso item de lista, ele vai ter um list style none, porque eu não quero aquele padrão de lista lá, certo? Vamos ver lá. Lembra que estava com aquele pontinho aqui, né? Agora atualizando, ele sai o pontinho. Beleza? Beleza. Voltando. Agora a gente vai dizer que os meus elementos, os nossos elementos, eles irão flutuar à esquerda. Por que isso? Dessa forma, eu vou fazer com que os elementos fiquem alinhados, né, na horizontal. Olha só. Viu aí? Alinhados na horizontal. Eu posso usar isso de outras formas, tá? Usando o display inline block, mas para o efeito que eu vou fazer agora, eu
vou utilizar o float left e a gente vai ver um efeito legal agora, tá bom? Então vamos lá, vamos dizer que a altura dele vai ser 100%, tá? Vai ocupar toda a altura do nosso container, no caso do nosso nave. Ele vai ter também um pad, como eu falei, um pad de 10 pixels. Quando eu coloco 10 pixels dessa forma, eu estou dizendo que todos os espaços, esquerda, direita, cima, embaixo, ou então esquerda, cima, direita, embaixo, né, left, right, top e bottom, vai ter um padding de 10 pixels. Se eu coloco assim, eu estou dizendo que o padding left, top e bottom vai ter 10 pixels e o padding left e right vai ter 5 pixels. Beleza? Mas vamos utilizar só os 10 mesmo, tá? Para todos. Vou dizer também que o meu LI vai ter um cursor pointer, que é aquele cursor que aparece a mãozinha aqui. Esse aqui é o cursor pointer, esse é a setinha, esse é o pointer, ok? E eu vou dizer que ele tem um transition, tá? Que é para fazer animação. Vamos utilizar um transition, aplicando um tempo de meio segundo, então 0,5 segundo, beleza? Por que a gente coloca o transition? O transition é uma propriedade aqui do CSS para fazer efeitos, né? Então ele vai criar uma transição. A gente não definiu o efeito e vai usar um padrão, beleza? E vai durar 5 segundos toda essa animação. A gente vai entender mais para frente que animação é essa, beleza? Então vamos lá, continuando. Aqui a gente tem nós já estilizamos nossa lista. Vamos ver como é que está ficando agora. Entenderam aí? Viram que no momento que eu atualizei, eles desceram devagarzinho? Então, essa transição é feita pelo transition, né? Essa animação é feita pelo transition. Nós temos os nossos itens de menu alinhados, parecendo um menu já, né? Mais cara de menu. Tudo bonitinho. E agora vamos continuar estilizando nossos itens, tá? Agora, a gente vai mexer no nosso link, na tag A, né? Que é o nosso link. Então, vamos lá. Mesma coisa aqui, eu vou copiar isso aqui, tá? Vou dizer que um elemento A que está dentro de LI, que está dentro de nave e que está dentro do menu container, né? Então, a gente especifica porque é específico, é o item, é o link que é um item de menu, tá? Então, este elemento, ele vai ter um test decoration, que é para tirar a configuração, né, do elemento, no caso, essa configuração de link none, né? Ele tira essa configuração. Ele vai ser um display inline block, ou seja, ele era só um link texto, agora ele vai ser um bloco, né? Vai se comportar como bloco, porque a gente vai precisar para fazer as animações. Ele vai ter um height de 100%, como a gente definiu o pi de 100 pixels, o pi do pi, na verdade, e o pi tem também 100 pixels, porque tem um height de 100%, ele também vai ter 100%. E o width dele também vai ter 100%, ok? Então, vai ocupar todo o espaço da LI, tanto de cima quanto de baixo. E também, a gente vai dizer que ele vai ter uma transition, porque ele também vai ter uma animação. A gente vai já fazer a animação, certo? Que vai ser a animação de quando a gente coloca o mouse em cima dele. Beleza? Antes disso, vamos lá ver como já ficou. Ó, já saiu aquela cara de menu, de link, né? E já está ficando mais item de menu. Beleza? Vamos lá. Continuando. Agora a gente vai aplicar os efeitos. Primeiro vamos aplicar o efeito na nosso item, tá? Nosso LI, item da lista. Então, o efeito para quando a gente passa o mouse por cima do elemento é o hover, né? Vocês já devem saber aí. Beleza. E qual efeito a gente vai aplicar? A gente vai aplicar o efeito de um background color, né? Vamos mudar a cor de fundo dele e vamos colocar esse azul aqui mesmo, tá? Então, o azul que é a cor do link, ele vai ser agora o fundo.
E da mesma forma, a gente vai fazer com o A, ok? Só que aqui a gente vai dizer que o hover, quando eu passar o mouse por cima do LI, eu quero alterar a minha tag A, que está dentro do LI, ok? E aí eu vou dizer que a cor do link, ou seja, a cor da letra, ela vai ser branca, bom? Que aí contrasta com o fundo, que é azul. Vamos ver como ficou? Atualizando aqui, a gente tem, ó, olha que maravilha, viu? E ele, em meio segundo, ele faz essa transição de como estava para como ele vai ficar quando passar o mouse, entendeu? Por isso que é o transition, né? É a transição da configuração anterior para a configuração agora. Entendeu aí? Bem simples, né? Para criar um menu, fica bonitinho. Só HTML e CSS3. Show de bola. Agora, a gente vai estilizar aqui o nosso destaque, que é uma section. Lembrem, né? Uma section, ela é uma parte com conteúdo significante da tua página, certo? Que não é o conteúdo principal. Ela pode não ser o conteúdo principal. Na verdade, o conteúdo principal fica na tag main. Então, essa section, ela é do teu parte, é um conteúdo relevante, mas ela não é o conteúdo principal, ok? Então, vamos lá. Vamos colocar aqui destaque. Legal. E aí a gente vai chamar esse destaque, que é um ID, hashtag destaque container, que é a minha section, ok? Eu poderia também, se fosse uma classe, colocar o section.destaque container, tá? Mas aqui vai ser o ID mesmo. E dentro dele, nós temos aqui, ó, um destaque, uma classe destaque conteúdo e o nosso conteúdo lá. Então, vamos primeiro estilizar o destaque container, tá? Ele vai ter uma imagem de fundo, ok? Então vamos definir da seguinte forma: background, ok? Atentem para, se você colocar o background image, ele só vai aceitar o URL, né, que é a imagem que tu vai passar. Se tu colocar o background, assim como a gente faz com margem, com padding, tu consegue colocar várias configurações uma ao lado da outra. Vamos passar aqui a URL da imagem, tá? Desculpa. Lembrando que o nosso arquivo style CSS está dentro da pasta CSS, bem aqui, ó, dentro da pasta. Então, para eu referenciar um arquivo que está em outra pasta, eu preciso primeiro subir um diretório, ficar no mesmo nível da pasta, né? E depois acessar a pasta. Como a gente faz isso? Usa ponto barra, subo um diretório, né? Aí eu já consigo navegar, ele me mostra todos os arquivos e pastas que estão no diretório a qual eu estou agora. Aqui eu quero imagem, certo? E eu quero essa imagem destaque, JPG. Beleza? Vou passar um outro parâmetro aqui de configuração, no repeat. Caso a imagem seja pequena, então ele não vai repetir a imagem. Eu quero só mostrar a imagem ela toda, certo? Vamos passar uma outra configuração aqui, que é o background size, que é o tamanho do background, e vamos passar o valor cover, ok? Para que a gente garanta que toda a imagem fique lá no espaço, né, no nosso container, tá? Vamos colocar um background position, porque se a imagem for muito grande e o meu container não for o tamanho da imagem inteira, ele vai mostrar por padrão a imagem começando lá de cima, da esquerda, né, até o tamanho do container. E se o conteúdo que eu quiser estiver no meio da imagem, ele não vai aparecer. Então vamos deslocar apenas lateral em 50%, tá? Então ele vai mostrar lá 50%. Eu poderia, por exemplo, deslocar aqui na vertical em 10%, mas vou deixar aqui 0. Deixa aqui 10, 0 e 50%. Ele já vai deslocar para o lado, tá? E aí a gente vai pegar uma boa parte da nossa imagem, ok? Então, beleza. Lembrando agora que o nosso menu ele tem um tamanho de 100 pixels, certo? Então, o nosso destaque é bom que a gente dê um espaço do topo da página, já que o nosso está fixo lá, nosso menu, para que ele comece a aparecer. Dessa forma, a gente garante que ele não vai ficar por baixo do menu. Então, vamos dizer que ele está a
100 pixels, certo? Do topo, ok? E que ele tem uma posição relativa, tá? Então, relativa ao elemento. E os elementos que estarão dentro dele também terão uma posição relativa, certo? Vamos dar um padding dentro dele de 2em, ou seja, top, bottom, left e right, 2em, que é a grandeza escalar, a medida relativa, ou desculpa, a medida proporcional, né, não é fixa, é como a porcentagem, ok? E também vamos utilizar, vamos dizer que ela tem 100%, né, de largura. Assim a gente garante que ela vai estar em toda a página, certo? Vamos salvar e a gente pode ver como é que está agora. Olha aí, beleza? Já aparece aqui uma parte da nossa imagem. Aí você pergunta, poxa, mas por que não apareceu tudo? Porque o conteúdo que está aqui dentro é pequeno, então ela vai aparecer apenas parte do conteúdo, né? Parte da imagem, ou seja, que a área que o conteúdo ocupa. E a gente vai mexer isso já já. Vamos lá. Agora, a gente vai mexer no destaque conteúdo, ou seja, o conteúdo do destaque, né? Nós temos um outro container aqui dentro, que é só o conteúdo, tá? Aqui é para mostrar o fundo, né? E estilizar lá bacaninha. E esse aqui é o conteúdo de fato, né? Então, nós temos um outro container aqui dentro, que é uma classe, tá? Então, a gente vai destaque conteúdo, beleza? Assim, a gente consegue mexer só no conteúdo. Beleza, então a gente quer, da mesma forma lá que o conteúdo lá de cima, que ele tenha uma largura menor que a tela. Então a gente pode colocar a mesma largura lá da nossa classe conteúdo, 1200 pixels, certo? Assim ele vai ficar também centralizado, a gente consegue centralizar por conta disso. Ok, nós vamos então centralizá-lo com margem 0 alto, ou seja, na lateral vai ficar centralizado, ok? E em cima e a parte de baixo, a gente pode fazer o seguinte, pode fazer assim, dizer que eu tenho um padding top de 10em, certo? E um padding bottom de 10em também. Vai ter bastante espaço, ou seja, a imagem vai aparecer bastante, vai dar aquele visual bacana, né? De um visual mais, uma página mais limpa, assim, com conteúdo, não tão conteúdo espalhado pela página. Beleza? E agora a gente vai centralizar o texto. Então vamos lá, text, align, alinhamento de texto, eu quero no centro, ok? Se a gente for lá, a gente já consegue visualizar a mudança. Olha lá, viu? O nosso conteúdo aumentou também o tamanho da nossa div. O nosso conteúdo está aqui, bonitinho, bacaninha. E a nossa imagem ainda não está porque a gente não colocou a imagem lá direito ainda, certo? Vamos lá. Aqui, o nosso div está img promoção. Falta a extensão dela, certo? Agora, img barra promoção.png. Aqui a gente atualiza e já aparece a imagem. Ela vai aparecer grandona porque está sem estilo, então apareceu todo o tamanho da imagem. Escapou aqui, entendeu? A gente vai mexer nela já já. Vamos lá. Beleza, então mexemos no conteúdo, agora vamos mexer no nosso H1 e no nosso H3, ok? Podemos fazer assim. Estão todos dentro do HGroup, certo? Então, vamos lá. Vamos mexer diretamente no H1 e H3. H1, certo? E o H3. Ok. E agora a gente vai colocar a configuração para o nosso título, né? O H1 e H3. Ele vai ter a cor branca, né? Para contrastar com aquele fundo escuro lá, ok? Ele vai ter um fonte
white de 700. Isso aqui é se ele está mais negrito, né, o tamanho dele e tal. Então, aqui nesse caso a gente vai utilizar o 700, que é a fonte mais grossa, tá? E ele vai ter um margem bottom, né, ou seja, a parte de baixo apenas para empurrar para baixo, de 0,5 em, tá? Não ficar muito grudado, mas também não quero dar muito espaço, né? Senão vai ficar muito conteúdo e a div vai ficar muito grande. Beleza. E agora a gente vai estilizar apenas o H1 aqui, beleza? Para que ele fique em destaque, né? Que apareça lá. Então ele vai ter um font size de 50 pixels. Ok. 50 pixels é um tamanho considerável, né? Para chamar a atenção. Vamos salvar e vamos ver lá o nosso... Olha aqui, ó, viu? Já ficou em destaque. Beleza. Não ficaram grudados na outra. Agora a gente tem que alterar aqui a imagem para aparecer bacana. Tá? Vamos lá. Então, a nossa imagem a gente vai chegar até ela. Vamos pegar aqui a classe dela corretamente. Né? Destaque imagem. Beleza. E aí, a gente vai dizer que o destaque imagem, que é o nosso container, lembrem aqui, né? Dentro da div, é um container que a gente criou para colocar a imagem, tá? Então, ele vai ter uma margem 0 alto para ficar alinhado, ok? E ele vai ter um tamanho, uma largura de 500 pixels, ok? Dessa forma, ela vai se ajustar, né, proporcionalmente à largura. E vamos mexer diretamente na nossa imagem, ou seja, tag img que está dentro do container destaque imagem. E vamos dizer que ela vai ter uma largura de 100%, que no nosso caso aqui é 500 pixels, que ela é a qual o container dela está programado. Beleza? Vamos lá atualizar e a imagem se adequou. Ficou proporcional. Beleza? Bem, galerinha, é isso, certo? Temos aqui a nossa logo, temos aqui o nosso menu, beleza? Nós temos aqui uma div, no caso uma section, né? Que faz parte do header também, tudo isso faz parte do header, né? Temos um destaque aqui, não é o conteúdo principal, bem simples para fazer, tudo HTML, CSS3, tranquilão, fica uma coisa bem limpa, o código fica bem limpo para ler, tanto no HTML quanto no CSS, tá? Ó, bem limpo, sem maracutaia, beleza? E é isso aí, gente, espero que tenham compreendido. Qualquer dúvida, só deixar no comentário ou mandar lá no WhatsApp e nas redes sociais. Um abraço, valeu!